E aí, beleza? Aqui é o Rômulo, esse aqui é o Igor e esse é mais um episódio do nosso podcast, Podcastando no Plantão. Galera, é o seguinte, hoje, uma semana antes do Carnaval, né? Preparativos para o Carnaval, tem gente que vai para Salvador, tem gente que vai curtir o Carnaval, mas tem gente que vai dar plantão. Tem. E tem que se preparar. Plantão de Carnaval, às vezes, não é um plantão igual ao que você está acostumado aí de segunda a sexta. Um plantão comum. Às vezes é um plantão um pouco diferente. Eu não sei onde você tá, mas se você tá, bicho, no interior, você tá aí num lugar onde o carnaval é muito grande e o seu hospital é muito pequeno, e se prepara. Normalmente plantão de carnaval, para quem fica onde não tem carnaval, é o melhor plantão do mundo. Mas quando você vai pra praia, vai pra lugar que tem carnaval muito forte, aí seu plantão tem a tendência a ser um desastre, né? Tem muita coisa para falar dentro do carnaval. A gente escolheu um tema aqui, que é um tema que a gente tinha proposto da última vez, e era falar de intoxicação. A gente queria pegar alguns temas mais recorrentes no pronto-socorro, principalmente quem trabalha aí perto de época festiva como o carnaval. Às vezes o cara dá plantão, às vezes até dentro do lugar, ele vai entrar em contato com esse tipo de caso. Intoxicação, a gente vai falar algumas delas, vamos dar acho que uma noção prática do que a gente aprendeu ao longo desse tempo, o que a gente acha que vale a pena você aprender além dos livros, né? Além de decorar doses, de antídotos e essas coisas. Aprender a lidar com a intoxicação na prática médica, né? Dá uma... Tá certinho. Então é o seguinte, vamos começar aqui. Então, a live é de intoxicação, a aula é sobre isso. E eu vou começar te falando sobre o perfil do doente que vai chegar para você. Na grande maioria das vezes eu estou falando de um adulto, um cara adulto jovem. 90% aí a intoxicação vai ser por via oral, tá certo? Então adulto jovem, intoxicações por via oral. O mais importante, quando ele chega lá na sua porta, na tela ou na emergência, não interessa onde ele chegar, é você pegar a história. Você está falando de uma intoxicação. Então, depende muito de como esse cara chega. Por exemplo, se chega eu e Igor aqui, e eu falando que Igor usou isso e aquilo, ficou fácil. Né? Mas nem toda história é assim. Mas se você chega com alguém para informar, facilitou. Se você chega sozinho, carregado na ambulância... Mais difícil, né? Uma sacada da prática aí que eu aprendi é o seguinte: dá uma olhada no bolso do doente. É um lugar que você pode encontrar, às vezes, uma droga, às vezes um remédio que ele usou, às vezes o remédio da mãe dele que ele tem apego. Você não sabe se foi uma tentativa, às vezes até de suicídio. Então, tipo de medicação, se ele te relatar para você, pergunta qual. Vê as cartelas, porque é difícil ele falar, eu tomei 20 comprimidos, imagina. É difícil você saber. Mas uma sacada boa aí pega a cartelinha. Pega a cartelinha, vê quantos comprimidos estão faltando ali, e você pode partir daí. Já é uma forma de você começar, às vezes, na frente. Se tem algum outro material suspeito que ele possa ter ingerido, é uma coisa interessante também. E a partir daí, história do exame físico. Definiu o que esse paciente tomou, se ele tomou alguma coisa, coletou lá a história com os amigos e familiares, partiu para examinar esse paciente. Seu exame físico ele tem que focar em três pilares principais, que você vai focar no respiratório, no cardiovascular e no neurológico desse paciente. Isso. Como a gente sempre fala aqui, sempre que você tiver frente a um caso potencialmente grave, paciente que pode evoluir mal, você tem que monitorizar esse paciente, você tem que garantir a vida desse paciente, saber identificar se esse paciente vai precisar de ser entubado, se esse paciente vai precisar de um acesso mais calibroso, um acesso central. E nesse caso o neurológico é muito importante, né? Avaliar o Glasgow do paciente. Consciência mesmo, se ele está vigil, não está. Se ele está interagindo com você, se ele está conversando. Até porque a gente tem aqui, antes de a gente dar esse siga a seta para você, esse passo a passo, lembrando que a gente tem aí, talvez você vai encontrar 3 grandes drogas aí de intoxicação, falando de intoxicação ali por abuso, né? Diferente da intoxicação
aquela que você está fazendo uma tentativa de suicídio, não é isso? Vamos pensar no carnaval. Carnaval mesmo, festa, intoxicação de festa. Álcool, alucinógenos, por exemplo, LSD e cocaína. São os três pilares aí. Né? Nas três, na história, no exame físico, mas basicamente na história, ali, logo no começo do exame físico, você consegue chegar rápido ao que você está tratando. Né? No caso da cocaína, a pegada aqui é uma síndrome adrenérgica, um paciente que vai estar taquicárdico, um paciente sudoreico, um paciente hipertenso, normalmente agitado, ansioso, pode estar lá com dor precordial, cefaleia, vomitando. Então esse, você já vai, por exemplo, é um clássico aí da cocaína, então é interessante você pegar. Síndrome adrenérgica clássica, né? Na parte de alucinógeno já é um pouquinho mais diferente, porque não é tão comum também a gente pegar não é tão abusivo comum. A esse ponto, né? E as características, né, são mais do paciente que ingeriu altas doses de LSD é totalmente diferente, né? O cara vai chegar alucinando, sem esses sintomas de síndrome adrenérgica, agitado. Síndrome dissociativa, né? Paciente bem confuso, bem desorientado, fora da realidade, sem entender o que está acontecendo. Às vezes com uma labilidade de humor, né? Que pode chamar atenção também. Mas assim, importante saber que é bem diferente, né? É bem diferente. É fácil você diferenciar, é fácil você identificar um do outro, separar um do outro. No caso do álcool ali, que seria o clássico, você pega um paciente numa síndrome BRAD, aí, né? Um paciente hipoativo, responde pouco, fala pouco. Bradicárdico, bradipineico. Fala em Lara Rossi na área. Grande vascular Lara Rossi. Isso aí. O paciente que faz esse uso abusivo de álcool, ele vai chegar assim em BRAD para você. Então é uma forma de você... dá para você chegar rápido também a esse diagnóstico, né? Pelo menos suspeitar de um abuso se não tiver ninguém, lembra disso. Se tiver alguém falando, acabou. Você não precisa nem passar por esse raciocínio clínico aqui, não. Mas no caso do álcool também bem diferente, né? O paciente vai chegar comatoso, normalmente por abuso, né? Não responsivo. Então, assim, se ninguém viu, também vai ser mais tranquilo para você conseguir identificar essa diferença. Então, assim, mas falando de álcool também, sem pensar na questão do carnaval em si, mas é comum também você pegar pacientes com intoxicação por opioide. E nesse caso eu lembrei porque é curioso, porque é muito semelhante ao álcool, né? Tem assim, a maneira que a gente aprendeu na prática de diferenciar. Miose. No caso do opioide, né? Você consegue identificar uma miose extrema do paciente. Já no álcool, não. Apesar de que no carnaval, né, você vai pensar mais em álcool e um paciente internado, você não vai pensar que ele estava bebendo, você vai pensar que ele provavelmente estava com uma intoxicação por opioide, o cara está com dor, né, fazendo analgesia. Mas acontece, assim, a gente está falando de intoxicação, mas assim, acontece, o paciente com dor crônica, ele está tomando Vicodin igual House, né, ele toma 10, 20 e chega para você lá desse jeito, e é uma forma de você diferenciar, você pode já cair pensando que é uma intoxicação por álcool, porque isso é uma síndrome bem BRAD. E se ele não te fala nada, qual remédio, uma forma de você chegar é isso aí. É uma sacada que funciona e é prática, é real. É isso aí. Mas assim, vamos falar da parte prática agora. A gente já discutiu aqui as principais drogas que você pode pegar nesse carnaval, mas pensando em intoxicação por abuso ou por tentativa de suicídio, independente de qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que seguir um passo a passo quando você estiver frente à intoxicação por droga. Então, você reconheceu que esse paciente está intoxicado, você tem que começar a pensar, a buscar maneiras de identificar qual é o tóxico, né? Qual é a droga que esse paciente ingeriu, e você tem que entender qual é o risco. Se esse paciente é um paciente potencialmente grave, ou se foi uma pessoa que falou que tentou se suicidar, então tomou um comprimido de paracetamol. Então, você identificar se esse paciente é um paciente potencialmente grave vai fazer toda a diferença quando você tiver que manejar esse paciente. Esse é o passo a passo que a gente quer que fique na sua cabeça. Paciente com intoxicação, tem um primeiro passo, reconheça, é uma intoxicação. Segundo, identifique, se possível. Terceiro, classifica ele de risco. É risco, é um paciente que você precisa mandar ele para emergência, monitorizar
e fazer um monte de coisa que a gente vai conversar, ou não, você pode continuar ali no consultório, conversando com ele, falando, encaminhar ele para medicação, tranquilo. Né? E outra sacada aqui é o seguinte, a gente não falou ainda, que a gente está só esperando um momento crucial. Nesse momento, você está classificando o risco, se tiver alguém que possa fazer isso para você, às vezes alguém da enfermagem, alguém da equipe, até mesmo você, se tiver tempo, já liga para o Toxin do seu estado. Já liga, já passa os dados, se você já tiver a medicação, a dose, já passa tudo para o Toxin. O Toxin tem um sistema muito bom para te ajudar muito em relação à dose, em relação ao que você vai fazer. Mais que você já saiba, já queira adiantando, tudo bem, mas liga, é muito importante. Né? Pô, tem muita coisa que os caras trabalham com isso, né? Tem um plantão para isso. Né? Eu acho uma boa você ter, às vezes, o telefone do Toxin. Se você não, às vezes não está num lugar que você tenha fácil acesso à internet. Salva. É bom ter na sua agenda. Para quem está no interior aí, né? Salva, com salva certeza. Mesmo. Salva. Vale muito a pena. Depois que a gente classificar, então, se eu coloquei meu paciente com gravidade ou não, aí que eu vou partir, vamos dizer, para resolver. E como que a gente resolve isso? Né? A gente botou aqui duas formas básicas, né, para resolver. É assim, se você precisa... Se você... Não, para resolver é o seguinte, você precisa de duas coisas. Ou você diminui a absorção da droga, tá? Ou você aumenta a excreção dela, ou retira ela do sistema, vamos colocar assim. Então, obviamente que a gente está falando de intoxicação, você já ouviu falar de lavagem gástrica, de carvão ativado. Então, basicamente é isso. Essas duas substâncias, elas garantem ou aumentar a absorção ali da droga, você vai diminuir, na verdade, a absorção dela, porque o que você está usando, que é o carvão, está absorvendo aquela medicação, ou você está lavando, você está trocando aquilo e tirando aquilo do sistema. Então, basicamente, só tem isso que você pode fazer. Ou você tira dali, ou você reduz a absorção do corpo. É a única forma que você tem de lidar com uma intoxicação. É isso aí. O problema é se tiver passado muito tempo. Né? Acho que até antes disso, é importante você entender que a parte de classificar a gravidade da intoxicação é importante, porque se você identificar um paciente que está com um neurológico afundado ali, com algum tipo de arritmia, um ataque à arritmia, uma bradiarritmia, é claro que em primeiro lugar você vai estabilizar esse paciente, garantir via aérea, etc. Se esse paciente é um paciente que você consegue agir dessa maneira, fazendo carvão ativado ou lavagem gástrica, é um paciente que, a princípio, ele está mais tranquilo, ele está estável hemodinamicamente, é um paciente que você não vai precisar, naquele momento, de entubar ele. Então, assim... A ideia é que o Reuter até está falando aqui, né? E tratamento das consequências. Claro, porque, pensa bem, a história aqui é o seguinte, eu tenho um paciente que chegou para você com 20 a 30 minutos, nesses dois casos eu vou ter indicação tanto de usar o carvão, hoje em dia até se prefere que se use o carvão. Tá? Na maioria das vezes ele tem um resultado ainda melhor do que a lavagem, mas você pode lançar mão das duas coisas. Às vezes você não vai ter carvão lá no interior, mas sonda e soro você vai ter. Então você pode partir para a lavagem. Basicamente, para as duas opções, eu preciso do mesmo tipo de paciente. Eu preciso de uma intoxicação num curto intervalo de tempo. Né? Então, no caso do álcool, por exemplo, o carvão já não vai fazer sentido nenhum. Porque primeiro, que não absorve. absorve. Lavar também já não vai adiantar mais. Lavar o estômago, não. Né? Então, tem algumas coisas que você não tem como você usar. E a questão do tempo é crucial, né? Porque não adianta, você não vai tentar fazer carvão nem fazer lavagem gástrica um cara que está intoxicado há 5 horas.